Como estão todos? Estamos aqui, para falar hoje do Dia dos Pais. E a gente vai falar um pouco da origem, da visão espírita, de uma série de coisas. Primeiro eu quero agradecer a todos por estarem aqui e falar que nós estamos cada vez mais perto do nosso retorno. Muito obrigado. Vamos começar com a prece. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado, Luiz Sérgio, por estarmos aqui juntos. Obrigado por estarmos cada um com o outro. Cada um protegendo, amparando, auxiliando. Ampare e proteja todos esses jovens, os evangelizadores. Ajude e ampara, Senhor, para que no dia de hoje possamos estar um pouco mais perto de Ti. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado a todos os espíritos que amparam e protegem esse trabalho. Possamos dar a nossa parte iniciada essa aula. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá. Então aqui está escrito, origem. De onde começou esse negócio do Dia dos Pais? Parece que desde a antiguidade, 4.000 anos atrás, já tinha alguma comemoração, tal. Mas uma organização para fazer um dia, para todo um país e tal, isso demorou um pouco, O Dia das Mães também. Então, em 1908, já se comemorava o Dia das Mães nos Estados Unidos. E aí uma menina, Sonora Louise Martin Dood, que foi filha de um ex-combatente de guerra da Guerra Civil, ela quis homenagear o pai dela em 1909, porque o pai dela criou ela e os 5 irmãos de uma fazenda. Provavelmente ele deve ter feito uma boa criação para todos eles, Para ela ter tido essa questão, ele deve ter sido um bom pai. E ela fez uma petição à Associação Ministerial de Spokane, em Washington. E nessa petição ela pediu que o Dia dos Pais fosse comemorado no dia 19 de junho de 1910. É o dia do aniversário do pai dela. Olha só que coisa, E a associação aceitou. E aí ficou uma comemoração regional em Washington. Mas nos próximos anos, 1911, 1912, tomou conta do país. E aí a coisa foi indo. E aí começou a se comemorar, 19 de junho, o Dia dos Pais nos Estados Unidos. E aí ele vai indo. E só em 1966 é que é oficializado, assim, essa comemoração. Mas já tinha se alastrado por todo o país há muito tempo, Aqui no Brasil, pela década de 70, é que um cara de marketing decidiu a comemoração no terceiro domingo, de agosto e tal. E aí ficou marcado como a data da comemoração do Dia dos Pais no Brasil. Mas vem desse Dia dos Pais lá dos Estados Unidos e tal. E é muito legal da gente ter uma data, Porque a gente não consegue comemorar todos os dias, Mas às vezes, para a gente ver a importância de alguma coisa, a gente precisa de uma data. Então, a gente fixou esse dia e a gente está comemorando o Dia dos Pais no dia terceiro domingo do mês. E é isso, Vamos seguir aqui com o nosso estudo. E aí, agora vamos entrar na visão espírita mais aprofundada, Na questão 582, a gente está vendo aqui na tela, pode-se considerar como missão a paternidade? Vamos ver que os espíritos respondem do Livro dos Espíritos. É sem dúvida uma missão, e é ao mesmo tempo um dever muito grande que o obriga, mas que o homem pensa sua responsabilidade diante do futuro. Então a paternidade, e a maternidade também, é uma responsabilidade muito grande. Vamos pensar. Deus criou todos simples e ignorantes. E aí nesse caminhar ele pega durante a vida corpórea, que é um momento grande de evolução, e ele dá essa responsabilidade a outros seres que também estão em evolução. Então a forma com que eu abrigo outro espírito para orientá-lo nesta vida é uma grande importância. E ele continua: Deus colocou a criança sob tutela de seus pais, para que esses dirijam no caminho do bem.
Então, assim, é para que eu ajude a dirigir um espírito nesta vida. E facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que se torna acessível a todas as influências. Então, a questão do espírito nascer num corpo bem, né, rudimentar, não conseguindo falar, é o que possibilita essa influência que esse pai pode exercer sobre essa criança, que essa mãe pode exercer sobre essa criança. E aí a gente começa já a raciocinar como é que Deus estruturou tudo isso, a família, né? Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do que o seu pomar e as fazer produzir bons frutos do que endireitar o caráter de seus filhos. Mas tem gente que se preocupa mais com as coisas exteriores do que com os próprios filhos. Só que a coisa mais importante, ou uma das coisas mais importantes desta vida, é a orientação dos filhos, espiritualmente falando. Então o pai e a mãe, eles têm uma responsabilidade gigantesca na orientação dos filhos. E às vezes tem gente que se preocupa mais, não, mas é porque eu trabalhava muito e não deu para orientar meu filho. Mas peraí, o que era mais importante nessa vida? Trabalho material, que é importante, ou o filho? Nota que às vezes a gente desfoca. Tô falando assim, tem mães que trabalham, eu conheço, né? E pais que trabalham o dia inteiro e dão muita atenção aos filhos. Estão muito focados com isso, né? Se esse fracassa por erro deles, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. E a gente conhece, né? Vocês conhecem pais que estão sempre ali. Sempre. E eu não estou falando de tempo de qualidade, né? Isso dá uma certa angústia para mim. Eles estão sempre junto dos filhos. E aí o pai pode trabalhar 12 horas por dia, mas as 4 horas que ele tem, ele está com o filho. Ele está preocupado, ele está perguntando, ele está interessado, ele está querendo saber. Não, filho, não faz isso, vai por aqui, vai por aqui. Essa orientação. Convive com ele, tem hobby junto, tá querendo alguma coisa. Se o filho gosta de futebol, ele vai no jogo. Ele preenche o dia dele junto com o filho. E isso faz toda a diferença. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essa forma da gente se integrar a essa tarefa, que é uma tarefa que vem até nós. E muitas vezes foi decidida. E se não foi decidida, ela veio. E a gente vai ter que dar conta. Porque somos espíritos imortais e Deus nos dá uma prova maior do que a gente não pode carregar. Então a gente tem que orar, pensar e se ocupar das coisas. Nos livros, nos domínios da mediunidade, ele diz aqui, né? Um benfeitor fala, André Luiz: a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Por que acontece? Se eu tenho um filho e eu me dedico a ele, o que eu vou ter que abrir mão espiritualmente? Do meu egoísmo e do meu orgulho. Porque quem sabe, quem está ali na tarefa da paternidade, sabe que assim, o que é mais importante? Você ou seu filho? Se você estiver numa boa orientação, seu filho. Naquele momento é seu filho. Não é um abandono de si próprio, mas é assim, você diminui o amor próprio. E não de uma forma maléfica, você diminui porque você entende que naquele momento, na tarefa, o seu filho vem primeiro. Então se você tiver que engolir um sapo do seu chefe, dobrar o teu orgulho para você se manter empregado, né, em algum trabalho, porque você sabe que seu filho precisa daquilo, olha só quanto você venceu. Se você fosse solteiro, talvez você falasse, não, eu não mereço isso,
Não vou ficar aqui. Então você começa a trabalhar a sua mente. Você fala assim, não, peraí, eu tenho filho, eu não posso arriscar. E isso vai te trabalhando mentalmente e pessoalmente. Você começa. E aí uma coisa também que acontece, vou percebendo em mim, né? Você começa a aprender a cuidar. Porque você começa a cuidar do teu filho. E daqui a pouco você está cuidando do filho do outro como ele se fosse seu filho. Então às vezes eu tenho alunos que eu cuido deles como se estivesse cuidando da Aurora. Assim, não, agora eu tenho que me dedicar um tempo aqui. O que está acontecendo? Vamos conversar. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Você entende? Então é isso, assim, é bem tranquilo, galera. É bem tranquilo. É uma tarefa que conforme você vai se integrando, ela vai te renovando. E o filho pode até não, vamos dizer, entre aspas, dar certo, né? Mas você fez aquilo que você precisava. Se a gente pegar, né, a mãe de André Luiz, né, espírito que escreve nos domínios da mediunidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela é devotada. Ela espera André Luiz melhorar. Ela está na causa, mesmo depois do filho estar desencarnado. Que ele apareceu no umbral, estava numa dificuldade e tal, não sei o que. Ela está ali para ele. E muitos pais estão assim. Eu vejo que a humanidade tem mudado nessa questão da criação. Às vezes o pai era só o provedor do lar. Hoje não é mais. Quantos pais eu vejo hoje? Eu conversei, né, com algumas diretoras de escola. Ela falou, o perfil mudou, Cláudio. Os pais levam, buscam na escola, conversam com as crianças, falam com a diretoria, se preocupam. Então não é mais só a mãe. Não é um clube só de mães. E isso é muito importante, porque a criação também é dos dois. E essa troca é muito, muito, muito importante. E a gente vai gradativamente se acostumando com isso, melhorando, angariando, observando e traçando alguns paradigmas. Então vamos indo, a gente ainda tem algumas coisas para falar. E agora a ideia do honrar a teu pai e tua mãe, né? O que acontece? Jesus traz isso porque, na verdade, o que acontece? Em espírito, nós recebemos um pai e uma mãe. Esse plano encarnatório estava traçado. E no Evangelho fala, segundo o Espiritismo, que ao receber, só de receber nós, para nos dar um corpo, nós já teríamos que ser devotados a esse pai e essa mãe. Porque ter um corpo no mundo é muito importante. Está reencarnado. Mas se esse pai e essa mãe cumprem nossa tarefa, a nossa gratidão ainda tem que aumentar muito mais. Então a gente tem que, nesse dia dos pais, olhar para os nossos pais e nossas mães e falar assim, ele me recebeu. E aí fazer uma virada. Eu vou dar a ele todo o amor que eu tenho. Ah, mas ele não me dá. Ele não me cuida bem. Ele não faz isso aqui. Não interessa. Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte. E nessa você vai aprender a cuidar, a ser um pai, uma mãe melhor. E aí, isso ninguém vai tirar de você. Essa imagem de fundo, né, com o pai tocando testa com o bebezinho. Eu não sei se vocês já pegaram um bebezinho no colo. É uma das coisas mais frágeis que tem no mundo. E ali você percebe assim, eu tenho que cuidar. Então se a gente tem uma relação difícil com nossos pais, isso às vezes acontece. Somos reencarnados, às vezes temos conflitos reencarnatórios, tal, não sei o que, né? Conflitos espirituais mesmo de outras vidas. A gente tem que pensar, se hoje eu não consigo ver meu pai na forma com que ele deveria ter na encarnação dele e tal, que eu possa ver ele com meu bebezinho, que eu possa mudar esse nível de cuidado e que eu possa cuidar dos meus pais na velhice de forma a dar para eles às vezes o melhor que eu tenho,
porque eles se tornarão como crianças na velhice pra gente. E a gente tem que honrar essa criação. Quantas noites seus pais, suas mães passaram em claro para ver vocês? E muitas vezes a posição de pai não é exercida por aquele que gerou. Isso é uma verdade. Às vezes é por um avô, às vezes pela própria mãe que faz as duas funções. Então, todos aqueles que cuidam da gente merecem nesse dia dos pais uma lembrança. Se aquele que gerou o pai realmente não está fazendo. E mesmo aquele que só gerou, a gente merece também olhar para ele e falar assim: obrigado, pai, você me deu um corpo. E isso é muita coisa. E agora eu vou falar aqui a todos aqueles que vão ser os seus futuros pais, né? Nossos evangelizandos homens vão ser pais, aqueles que vão desempenhar a função de pais. Realmente é uma tarefa que dá trabalho. Vai te dar trabalho. Vai tirar teu sono, vai te privar de coisas. Mas a recompensa pela tarefa exercida é algo que não tem preço. Seja pelo sorriso do seu filho ou filha, seja por o que virá no futuro, cumpre. Você nunca irá se arrepender de ser um bom pai. De estar ali, de estar devotado, de estar abnegado, de querer que as coisas se cumpram. E isso é um talento que vem até nós. Lembra aquela parábola do talento, que Jesus depositou um talento? E você vai falar para Jesus: Senhor, me deste um irmão meu, um espírito imortal, esse talento, 5, e eu te devolvo agora 10. Que possamos ser esse bom servidor, amparando e protegendo os nossos irmãos, mesmo que nós não tenhamos sido acolhidos dessa forma nessa encarnação. Que possamos dar o exemplo de como exercer bem uma criação. E não por ser perfeita, mas por ser dedicada. E Jesus vai fazer o resto de nossas vidas. Muito obrigado. Que possamos seguir agora com uma parábola dos talentos para entender tudo isso que nós estamos recebendo. Finalizar com a prece. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado, Luiz Sérgio. Todos os amigos queridos. Ampare e protege esses jovens. Ampare e protege a paternidade, Senhor. Que ela possa ser exercida com amor, carinho e devoção. E que seja sempre em Teu nome, em nome daqueles que ajudam, amparam e fortalecem a cada um de nós. Em nome de Deus acima de tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Vão com Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro,
que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.